Olá, tudo bem? Você se sente 100% à vontade para falar em público em qualquer situação? Se sua resposta é sim, esse vídeo não é para você. Pode fechar essa janela ou procurar outro conteúdo. Mas se você respondeu não, vou pedir que você aguarde um pouco mais e ouça uma história sobre um dos maiores medos de toda a humanidade, o medo de falar em público. E após essa história, você vai aprender 2 dicas matadoras para se sentir de imediato mais seguro na comunicação com o público e de uma maneira muito simples. Uma dessas dicas, por exemplo, é a soma do estudo feito pela pesquisadora da Universidade de Harvard, Amy Cuddy, a um conhecimento do Egito Antigo, a lei da correspondência. Para iniciar nosso papo, preciso me apresentar. Meu nome é Yang Mendes, sou professor e consultor de oratória. Antes de tudo, quero dizer uma coisa, eu nem sempre fui reconhecido como um grande comunicador e durante muito tempo de minha vida eu tive um extremo medo de falar com pessoas desconhecidas. Falar em público, então, quem dera. E hoje, formando em oratória profissionais de diversas áreas, advogados, médicos, engenheiros, artistas, políticos, eu quase que duvido que era no passado aquele garoto que temia ao extremo falar com pessoas desconhecidas. Só olhando minha história é que você pode analisar isso. Aí, vendo as diversas formações que fiz, você pode perceber como pude superar essa enorme dificuldade. Fiz cursos de teatro, canto, filosofia, artes marciais, além de ser formado em administração. Essas formações me ajudaram, cada um à sua maneira, a poder superar essa dificuldade e desenvolver um método de ensino de oratória que eu aplico hoje, formando centenas de pessoas todos os anos. Olha, eu lembro quantas vezes eu fiquei com medo de me pronunciar e me prejudiquei com isso. Tanto na vida escolar como na vida pessoal, esse medo me impedia de avançar e eu tinha medo até de responder presente na chamada dentro da sala de aula. Isso me incomodava muito e eu sempre me sentia um pouco inferior por causa desse medo. Eu via colegas falando na frente da sala com maior desenvoltura e isso me martirizava. Eu me questionava internamente, por que eu não consigo? O fato é que eu me achava deficiente. Então, lá vai a história. Apesar de parecerem não ter relação, você vai entender como um chocolate e o carbono me ajudaram a falar em público pela primeira vez na vida. A história que eu vou contar para você diz respeito a exatamente a primeira vez que eu tive uma experiência positiva em relação ao medo. Eu era terceiro ano do ensino médio, tinha por volta de 17 anos e, como lhe disse, eu tinha passado minha vida inteira escolar tendo sentido medo por não conseguir falar em público, apesar de ter boas notas. Então eu me senti inferior. Tudo começou quando eu mudei para uma escola menor do que as que eu sempre frequentei. E justamente por essa nova escola ser pequena, ela era extremamente acolhedora. E eu, que era de início um estranho para aquelas pessoas, logo fui aceito como parte do grupo. Isso me ajudou muito. Eu comecei a ficar um pouco mais solto e realmente as amizades que fiz com maior velocidade em toda a minha vida até aquele momento. Eu que sempre tive 1 ou 2 amigos no máximo, agora tinha um grupo grande de amigos. Eu que passava desapercebido pela grande maioria das salas de aula, agora tinha 70 pessoas que me reconheciam e até falavam comigo e tinham muitos amigos na escola. Esse ambiente propício me deixou mais à vontade para viver minha primeira experiência positiva em comunicação. Tínhamos um professor muito bom de Química Orgânica. Esse professor desenvolveu um método de ensino interessante, baseado em perguntas e respostas. Ele procurava sempre questionar os alunos e, em cima das respostas que recebia, ele gerava o seu ensinamento. Hoje, como professor de oratória, eu entendo que esse método é realmente matador. E naquele momento, mesmo sem entender isso, eu já adorava a aula dele. Ele colocava as fórmulas de carbono no quadro e questionava qual era aquele elemento e os alunos tinham que responder. Eram fórmulas difíceis. Para estimular as respostas, ele premiava com um chocolate bis quem respondia corretamente. Ele sempre levava uma caixa de bis, o que era mais uma grande sacada desse mestre. Premiar o acerto e não punir o erro. Muitas vezes, a turma toda, de mais de 70 pessoas, ficava calada. Ninguém sabia a resposta. Ou, quem sabia, não tinha coragem de levantar a mão. Esse era meu caso. Eu quase sempre sabia a resposta, mas eu tinha muito medo de errar, de ser ridicularizado em público. Até que um dia, nesses silêncios, após a pergunta, eu falei a resposta. Nem sei como isso aconteceu.
Simplesmente saiu a resposta. Quando eu percebi, já tinha falado trimetilciclopentano. Hã? Eu falei? Eu consegui? E no meio desse assombro, ouço o meu nome. Era o professor me chamando e jogando um bis para mim. Até hoje eu lembro. Essa experiência positiva foi tão importante que, para resumir a história, ao final do ano meu apelido era Garoto Bis, de tantas respostas que eu acertava. Fiquei fera em Química Orgânica e me sentindo pela primeira vez na vida capaz de superar os desafios da comunicação com o público. Eu tinha uma crença que, por sinal, é uma crença muito comum entre a maioria das pessoas. Essa crença dizia que tem gente que nasce com habilidade para falar em público e tem gente que não. Como uma habilidade inata, sabe? Uma coisa que Deus escolheu para uns e retirou dos outros. E eu, claro, me sentia no segundo grupo, dos abandonados por Deus ou, pelo menos, pelo Deus da oratória. Mas falar em público com segurança é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que possua as técnicas para isso. Eu disse qualquer pessoa, mesmo. Quer ver como isso funciona e como é reforçado desde cedo para a gente? Logo nos primeiros anos de escola, o professor nos fala: estudem o tema dessa aula, pois eu quero que vocês apresentem na sala de aula na semana que vem. E a gente não tem a sacada de perguntar: professor, mas quem me ensinou a apresentar? Essa é uma questão não refletida pela nossa sociedade. Aprender a apresentar em público precisa de técnicas para isso. Não se aprende no ensino formal e a gente sempre é colocado e cobrado por isso. Somos avaliados por isso e essa soma de experiências negativas vai se acumulando e se transformando num grande fantasma para a grande maioria das pessoas, que é o medo de falar em público. O medo é algo que a gente sente. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Só que é importante a gente conversar com os nossos próprios medos, perguntar a nós mesmos por que esse medo está aqui. Saber o que está acontecendo, porque atrás desse medo tem algo que precisa ser entendido. É fundamental a gente perceber o medo não como inimigo que aprisiona a gente. O medo não é um inimigo nosso. Talvez ele seja um dos melhores amigos do ser humano. Porque se não fosse o medo, você estava muito mal. O medo te faz refletir sobre suas decisões. A gente pode achar que o medo é um inimigo pelo modo que ele se apresenta. Porque ele fala assim: cuidado, você pode se dar mal. E a gente se assusta. Só que o medo tem outra voz. Muitas vezes a gente não ouve. Se prepare. O medo avisa que é perigoso, mas tem uma voz que manda a gente se preparar. Por isso que o medo é bom, porque ele informa que preparado você pode superá-lo. Então, o medo é um grande amigo nosso e a gente não deve tentar esquecer que ele existe, nem se achar superior a ele, porque não ter medo é tão ruim como ter muito medo. Quem não tem medo fica displicente, por isso o medo é extremamente relevante. O importante é ter medo e saber se relacionar com ele. Os espartanos que desenvolveram um estudo sobre o medo, a fobologia, vindo de Phobos, o deus do medo, eles estudavam como o medo funcionava, porque eles estavam sempre em batalha. Eles estudaram muito e conseguiram entender o sentimento oposto ao medo. Sabe qual é esse sentimento oposto ao medo? Se você respondeu coragem, você não acertou, já que a coragem é um modo de ação e não um sentimento. O medo é um sentimento e tem outro sentimento que o anula. Sabe qual é? A chave da resposta está mesmo na coragem, na palavra coragem, agir com o coração. Então fica claro qual é o sentimento agora? Qual é? É o amor. Isso. Quando amamos, surge a coragem. O sentimento oposto do medo é o amor. O sentimento que anula o medo é o amor. Veja como isso é real. Você já percebeu que quando o amor é grande, o medo é superado? Olha, se uma mãe que tem seu filho em risco, ela não se coloca em frente a um carro e até com risco de perder a própria vida para salvar ele, será que ela não teme a morte? Claro que sim, só que o amor pelo filho supera esse medo. Então a primeira dica que eu te dou em relação ao medo de falar em público é uma dica mais filosófica e prática também. Vamos lá? Quero que você pegue um papel e uma caneta e escreva. Isso mesmo, escreva. Não basta pensar agora, tem que escrever. Escreva a resposta para a seguinte pergunta: por que eu tenho medo de falar em público? Liste a maior quantidade possível de respostas. Vira essa página e responda uma outra pergunta. O que o medo de falar em público tem impedido de ser ou de fazer?
Da mesma forma, liste o maior número de respostas. Agora quero que você confronte essas respostas. Exemplo, tenho medo de falar em público porque receio que as pessoas me critiquem. E contra essa resposta, a resposta da outra lista. O medo de falar em público me faz não ser tão reconhecido profissionalmente. Então, com esse confronto, fica mais fácil perceber o dano do medo. O que é pior para você? Ser possivelmente criticado por uma má apresentação ou ficar com certeza estagnado profissionalmente? Coloque esses dois medos em confronto e veja qual é o maior. E então escolha o menos danoso. Platão nos fala que a coragem é a sabedoria sobre o que devemos temer e o que não devemos temer. Você teme mais ficar estacionado na vida profissional ou você receber uma crítica alheia? Então, essa é a primeira dica para superar o medo de falar em público, o que chamo de conversa com medo. Coloque os motivos do seu medo de um lado e o que esse medo tem a prejudicar você do outro. E é um ótimo exercício porque aí você estimula a análise desse sentimento. A segunda dica poderosa que irei passar diz respeito àquele estudo que citei no início do vídeo, daquela pesquisadora de Harvard. Esse estudo é um estudo bastante interessante que demonstra a influência da postura no estado emocional. Já existem algum tempo estudos que demonstram a influência das emoções em nossa postura, gesticulação, etc., no nosso corpo, a chamada linguagem corporal. Há alguns livros clássicos sobre o tema, como O Corpo Fala e Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Mas o que esse estudo de linguagem corporal demonstra é só um caminho, é o caminho de influência das emoções no corpo físico. A pesquisa que eu citei antes encontrou um caminho de volta, digamos assim, que demonstra a postura do nosso corpo também podendo influenciar o nosso estado emocional, alterando inclusive nossos hormônios. Você percebe o quanto isso é incrível? Não sei se me fiz claro, mas essa pesquisa demonstra algo que é muito simples e extremamente importante. Eu posso alterar o meu estado emocional. Você já se percebeu com raiva e quis parar de ter raiva e não conseguia? Já se viu sem ânimo ou com medo e mesmo querendo mudar esse estado emocional e encarar alguma situação desafiante, não conseguiu superar? Pois é, esse estudo demonstra exatamente isso, como podemos alterar o nosso estado emocional através da alteração da nossa postura. Olha que impressionante! Nós não temos um botão emocional que simplesmente faça alterar nossas emoções, mas agora sabemos que com a simples mudança de postura física, nossas emoções reagem. Um antigo sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto trouxe-nos a lei da correspondência. Essa lei diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Logo, o estado emocional que está, digamos, em cima, causa um efeito no estado físico, que está embaixo. Ou seja, o estado físico ficará correspondente ao estado emocional, e assim vice-versa. A pergunta é, você vai deixar o seu estado emocional controlar seu corpo, ou você vai controlar o seu corpo para melhorar o seu estado emocional? Do ponto de vista da oratória, tem uma postura que eu quero te passar como uma segunda dica desse vídeo. É uma postura que te empodera e deixa num estado emocional mais confiante. É a chamada postura do Superman ou da Mulher Maravilha, o que melhor você se identificar. É uma postura que devemos fazer sozinhos em alguns minutos antes do desafio de falar em público. Pode ser no banheiro ou em alguma sala que tenhamos possibilidade de ficar a sós. Consiste nessa postura aqui. O que temos aqui? Os pés alinhados, os punhos cerrados tocando a cintura e o peito totalmente aberto. Além disso, o queixo um pouco inclinado para frente. Você deve ficar nessa postura por 1 minuto e 30 segundos. Você não faz nada, simplesmente para nessa postura. O estudo que eu falei demonstra que nosso nível de confiança aumenta muito somente mudando a postura. Até a taxa de hormônios aumenta. Essa é uma dica que eu não quero que você confie em mim, nem na pesquisadora Amy Cuddy, nem em Hermes Trismegisto. Eu só peço que você duvide filosoficamente. A dúvida filosófica é a que põe à prova um experimento.
em conhecimento, verificando se ele é válido ou não. Experimente isso em sua vida, eu tenho certeza que vai funcionar. Essas duas dicas somadas são uma ferramenta muito poderosa para você se sentir mais seguro para os desafios da vida, inclusive o desafio de falar em público. Então, gostou das dicas? Clica no gostei aqui embaixo. Não gostou? Clica no não gostei. Além disso, gostaria de ter seus comentários para que eu possa ir melhorando meus vídeos. Obrigado e até a próxima!